Fala pessoal, então vamos lá, direto para o assunto que a gente vai tratar, que são as ofertas monetárias. O que é uma oferta monetária? Oferta monetária, OF, daqui a pouco eu vou pro PDF, calma. Oferta monetária é a quantidade de dinheiro que o governo, o Banco Central, de fato, o Banco Central é controlado pelo governo do país, coloca em disponibilidade para a população num determinado espaço de tempo, certo? Essa medida de oferta monetária, ela tem no Trade Economics. Eu vou mostrar para vocês, certo? Então, oferta monetária nada mais é que a quantidade de dinheiro, aqui ó, dinheiro circulando na economia, entendeu? Seja injetado pelo próprio governo, seja injetado por fontes estrangeiras, seja injetado pela própria população. Isso demonstra, digamos, a saúde financeira do país, correto? A gente tem diferentes tipos de oferta monetária. Desde M1, existe M0, já vou mostrar o que significa. M3 e por aí vai. Várias, correto? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui é um PDF sobre política macroeconômica, tá até escrito aqui, direto da faculdade, correto? Aí daqui ela mostra alguns modelos de exemplo. Isso aqui vai ser nossa próxima aula, modelo ISLM, política monetária, curva LM. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês sobre oferta monetária. Aqui ó, aqui tá falando. O mercado monetário é a preferência pela liquidez. Olha isso, olha que inteligente. Isso aqui é como que você vai calcular o que vai acontecer com a taxa de juros. Então, usando esse tipo de cálculo, digamos que você aumenta em 95% a possibilidade de você acertar, se você fizer tudo certo, de você acertar o que vai acontecer com a moeda na taxa de juros e você se posicionar antes mesmo de acontecer. Vamos lá. É a teoria da preferência pela liquidez. De Keynes, certo? Uma teoria keynesiana, então. Uma teoria para explicar como a taxa de juros se comporta no curto prazo, que é basicamente o estouro, né? No curto prazo é como ela afeta. Aqui não está falando como ela afeta a moeda, mas está falando como ela afeta a economia em geral. Mas como a gente é mais sagaz, eu entrei na faculdade de economia exatamente para isso. Eu não queria que eles me explicassem exatamente o que iria acontecer com a moeda, porque eu sabia que eles não iriam fazer isso. Eles iriam explicar o que acontece com a economia em geral. Eu que deveria ter a sagacidade de perceber o que me importa e o que não me importa. Por exemplo, na faculdade tem teorias sobre Karl Marx, tal, marxismo. Isso praticamente não muda em nada na minha vida. Porém, eu acabo tendo estudado para passar nas provas. Graças a Deus aí, a gente faz o mínimo nessa parte e o máximo em parte como essa, de teorias de macroeconomia. Enfim, vamos lá. Keynes deu o nome de como a taxa de juros se comporta no curto prazo como a teoria da preferência pela liquidez. Esse nome vem da hipótese que a taxa de juros, olha que legal, se ajusta para equilibrar a oferta e demanda por moeda corrente. Então aqui basicamente está falando, a taxa de juros ela varia de acordo para equilibrar a oferta de moeda e a demanda da população por moeda. O ativo mais líquido da economia é a moeda do país. A liquidez de um ativo considera a facilidade com a qual pode ser convertido em dinheiro. Isso aqui já está falando sobre aquisições de bens materiais. Aqui, por exemplo, ou investimentos em títulos, que a gente também vai falar sobre isso, investimento em banco. A poupança tem alta liquidez, porque você pode resgatar o dinheiro rápido. Tipo, você coloca o dinheiro na poupança e pode tirar rápido. Então, é um ativo de alta liquidez. Eu vou explicar como que é o cálculo depois, vocês vão entender muito mais fácil. Aqui dá o exemplo de um imóvel que você compra, só que você não resgata o dinheiro tão rápido. Tipo, se você quiser vender o imóvel e pegar ele em notas, em moedas novamente, você demora um pouco. Então, existe um negócio chamado
Provavelmente vocês já ouviram falar que é custo-oportunidade. Custo-oportunidade. Que é, por exemplo, dá pra entender já. O quanto que você vai perder se você fizer um investimento A que você não perderia se fizesse um B. Eu espero que vocês entendam. Vou falar de novo. Qual a oportunidade que você perderia comprando uma casa que você teria a oportunidade de deixando dinheiro na poupança? Não estou falando como poupança um bom investimento. Estou só dando exemplo igual do PDF aqui. Porque digamos que aconteça que você fique sem dinheiro. O seu custo-oportunidade comprando uma casa, e se você precisar de dinheiro, você está ferrado. Mas o seu custo de oportunidade é bom, é uma oportunidade boa você deixar na poupança rendendo, entre aspas, porque a liquidez é maior. Então, existe um negócio chamado custo-oportunidade. Qual é o custo-oportunidade da moeda de um país? O custo-oportunidade da moeda é medido exatamente pelos juros, certo? Por quê? Quando os juros estão altos, o custo de oportunidade de deixar num banco rendendo juros é maior, porque você vai receber mais por uns juros porque eles estão altos, estão em uma crescente. Caso contrário, os juros estejam baixos, por isso que digamos assim, a indústria começa a girar mais com juros baixos, que é uma política contracionista, porque as pessoas investem em bens materiais, porque não faz sentido deixar seu dinheiro parado, porque o juros está baixo. Juros é quanto rende a sua moeda, entendeu? Por isso que o custo-oportunidade da moeda é os juros. Então, se a moeda está rendendo pouco, ou você segura a moeda com você, guardado no seu cofre, digamos assim, sei lá como você quer guardar sua moeda, de um jeito que ela não esteja com o governo rendendo nem nada, ou você compra bens, que talvez esses bens irão te dar um retorno melhor, entendeu? Aí o custo-oportunidade dos bens valem mais a pena quando os juros estão baixos. O custo-oportunidade dos investimentos em títulos do governo, olha só, já entrei num ponto, dos títulos do governo que rendem juros com o tempo, valem mais quando os juros sobem. Não é uma lógica boa? E é um insight insano de análise. Então a gente também já vê títulos do governo correlacionados com a moeda. Também com juros, claro. Porque os títulos do governo próxima aula. Depois a gente explica mais. Estamos em oferta monetária ainda. Então, esse aqui é o cálculo de como você vai definir o que os juros vai impactar a economia, a moeda, no curto prazo. Vamos lá. Mas primeiro, vou mostrar o cálculo aqui para vocês. Lá está muito pequenininho. M, que é a oferta monetária. Oferta money, vou colocar assim, dividido pelo preço. Preço que é inflação, o preço das coisas. Vou colocar inflação. Dividido pela inflação. Esse cálculo ele resulta na demanda por dinheiro da população, que tecnicamente se chama encaixes monetários reais. Mas, para que vocês entendam, demanda por dinheiro é o quanto a população quer de dinheiro, certo? Quanto ela precisa, se ela quer gastar mais, tal. Existe esses choques de demanda e oferta. As pessoas tendem a gastar mais quando elas têm salários mais altos. Por exemplo, se o setor de emprego, olha a outra conexão. Se o setor de emprego está melhorando e as pessoas estão ganhando mais, então a demanda por dinheiro aumenta, correto? Por que a demanda por dinheiro aumenta? Porque as pessoas estão ganhando mais. E consequentemente a oferta monetária tem que aumentar junto, certo? E futuramente a inflação também aumenta. Aí existe um negócio chamado inflação de demanda, que eu já expliquei, que é exatamente calculada assim pela demanda por dinheiro, certo? Deu para entender? M dividido por P é igual demanda por dinheiro.
M é as ofertas monetárias e P é o preço das coisas, preço da inflação, preço da economia, certo? Vamos lá, vamos descobrir os tipos de M, que é os tipos de oferta monetária. Deixei aqui, ó. Ah, não, é no outro. Que eu podia muito bem ter... tá na outra tela, por isso. Dinheiro circulante. A oferta monetária, ou estoque monetário, é o valor total dos ativos monetários disponíveis em uma economia em um momento específico. Exatamente o que eu falei mais cedo, no começo da aula. Beleza. Não importa muito, vamos aqui direto. Aqui, ó. Os diferentes tipos são normalmente classificados como M. Também já falei. Aqui tem todos os M's que existem. M0, MB, M1, M2, M3, MZM. Normalmente no TE, que é o Trade Economics, vai apresentar para vocês o M0, M1, M2 e M3. Os outros não são apresentados. Aqui tem uma breve explicação do que é cada um. Por exemplo, o M0. O que é o M0? O M0 é só isso aqui, das explicações possíveis. Notas e moedas em circulação, fora do Federal Reserve e dos cofres das instituições depositárias. Aqui é o exemplo dos Estados Unidos. Mas você não precisa ler isso aqui não. Beleza? Aqui mais para baixo tem uma explicação muito mais completa, que é você vir por país. Nos Estados Unidos, ofertas de dinheiro ao redor do mundo. Você vai vir aqui, você vai dar uma lida. Como funciona? Você vai ter que aprender. O que significa o M0 nos Estados Unidos? É o total de moedas físicas, incluindo moedas. M0, notas da Reserva Federal, mais notas dos Estados Unidos, mais moedas. Não é relevante se a moeda é mantida dentro ou fora do sistema bancário privado como reservas. M1, o montante total de M0, fora do sistema do banco privado, mais montantes de depósitos à ordem, cheques de viagem e outros depósitos a cobrar. A gente já vai fazer uma análise econômica para vocês ficarem mais situados. Vai ficar mais fácil. Reino Unido só tem M0 e M4, entendeu? Cada país usa a oferta monetária de padrão de medida que quiser. É o caixa fora do Banco da Inglaterra, mais depósitos operacionais dos bancos, juntos do BOE, que é o Bank of England, e por aí vai. Vocês vão dando uma lida aqui. Zona do euro aplica os modelos monetários de oferta monetária M1, M2 e M3. M1, M3, Broad Money e base monetária. São dados mais restritos, a gente não tem acesso a isso aqui. A gente tem um M1 e M3. Beleza, onde vocês vão achar isso no Trade Economics? Já mostro aqui logo para vocês. Vocês vão vir em Countries, países, Austrália, por exemplo. Você vai vir aqui em Money e tá aqui, Money Supply, oferta monetária. Traduzindo no português, fonte de dinheiro. Aí você tem M0, M1, M3, entendeu? Você vai analisar o que cada um significa. Também é bom dar uma olhada no balanço do Banco Central, para ver se eles estão aumentando ou diminuindo a oferta monetária. É bem fácil saber. Sabe por quê? Porque olha aqui. Eles estão com 56 em milhões. Eu não consigo nem ler esse número aqui. É grande, mas dá para entender que é maior que esse, porque aqui estava em 55. Entendeu? 56 e cacetada milhões. Aqui estava 55. Então eles aumentaram as reservas dele de dinheiro. Então eles diminuíram a oferta monetária. Se um banco, oferta monetária é o quê? A quantidade de dinheiro circulante na economia. Se um banco aumenta as próprias reservas, quer dizer que o quê? Que ele está tirando dinheiro da economia em milhões. E o que isso afeta a moeda? Já vamos ver. Vamos lá. Agora a gente, para finalizar, como calcular e acertar os juros em, digamos, 98% de chance de acertar, a gente vai ver. A oferta monetária. Se a gente tem... tem que montar aqui. MP, oferta monetária dividida pelos preços, é inversamente proporcional aos juros. É o contrário dos juros. Por que, Gustavo? Porque pensa comigo. Os juros, eles servem para controlar os preços dos ativos, dos bens da economia, correto? Correto. Os juros
valorizam a moeda, correto? Correto. Então vamos lá. Oferta monetária é quando, se você aumenta a oferta monetária, vou colocar assim, que é a fórmula certa, né? Isso aqui significa inversamente proporcional aos juros, tá? Se você aumenta a quantidade de dinheiro na mão das pessoas, é só você pensar por um lado lógico. Se você aumenta a quantidade de dinheiro na mão das pessoas, você basicamente não pode aumentar os juros. Você está degradando os juros, porque quanto mais dinheiro as pessoas têm, não faz sentido você dar um rendimento alto para elas. Porque se você der isso, você dá um colapso na economia do próprio país. Entendeu? Então, quanto mais dinheiro em circulação, mais desvaloriza a moeda. A gente já sabe isso. Como que a gente sabe isso? Por causa dos programas de injeção de dinheiro do próprio Fed. Olha que exemplo fácil de entender. Eles socam dinheiro na economia, porque a gente está na pandemia e a gente precisou disso. Precisou desse encaixe monetário que chama. E, consequentemente, faz baixar os juros. E, infelizmente, faz aumentar a inflação. Entendeu? Mas, porém, eles não podem. E os juros servem para quê? Se aumentar a inflação, que é os preços das coisas, eles têm que controlar nos juros. Tem que meter juros em cima. Entendeu? Aí a gente dá uma estabilizada. Mas, como eles estão aumentando os dois ao mesmo tempo, não tem como. Senão também um país entra em colapso. A nação entra em colapso. Fiscal, uma crise fiscal. Fiscal monetária. Entendeu? Aí, em vez de ser repassado nos juros, é repassado em impostos. Aí a gente entra no terceiro fator, que não afeta a moeda, mas estou só falando por questão de conhecimento, certo? Que aí é política fiscal. Aqui a gente está falando no âmbito de política monetária. Tudo isso controla a economia. Você está vendo que não é fácil a economia. Não é fácil, não é qualquer besteirinha. Não é você olhar o resultado atual de evento, entendeu? Por isso que eu falo. Olha o tamanho dessa aula já. Para eu explicar o que é oferta monetária. É só o começo, a oferta monetária. É algo, assim, tranquilo ainda. Certo? Beleza. Então, recapitulando. Se a gente aumenta... Deixa eu trocar a cor aqui. Se a gente aumenta a oferta monetária, a gente diminui os juros. Porque não pode... A população está com dinheiro. Ela tem que gastar. Certo? E diminuindo os juros, a gente desvaloriza a moeda. Porque a gente coloca excesso de moeda na economia e a demanda pela própria moeda diminui, porque todo mundo já tem muita moeda. A demanda por dinheiro diminui. A demanda cai. E quando a demanda da moeda cai, a demanda é a quantidade de pessoas querendo a moeda. Se já tem uma oferta muito grande, então a demanda cai. Aquela teoria básica. Quanto menos demanda, quanto menos oferta, mais demanda. E quando você aumenta muito a oferta, a demanda cai e, consequentemente, a moeda local, por exemplo, vou dar o exemplo da Austrália, desvaloriza. A gente já vai analisar a taxa de juros da Austrália, vou mostrar para vocês. Daqui a alguns dias, a gente está num sábado, vai ser terça-feira. Aí eu vou mostrar a análise, usando isso aqui. O preço das coisas sobe, a tendência é que o juros suba. Por quê? Porque é algo simples. Se o preço de alguma coisa sobe, as pessoas precisam de mais moeda, entendeu? A demanda pela moeda, por quê? Porque seus 100 reais, por exemplo, não compra a mesma coisa que comprava no passado, porque o preço subiu. Então você necessita de conseguir mais moeda, ou fazendo empréstimo, ou seja lá o que for. E como você necessita, não é algo que você pode escolher, aí que o governo lucra, porque ele aumenta os juros. Aí, quando você for fazer um empréstimo, você paga uns juros mais altos e eles lucram. Entendeu? E é isso aí. Vamos lá. E é assim que roda o planeta. A gente viu que a Austrália... Acho que eu fechei o Trade Economics. Ah, não tá aberto. Aqui, ó. A gente vai... O que é o M0 da Austrália? Aumentou, se você reparar. Um dado recente. 330 para 391. Se tiver em dúvida, você vem aqui. Austrália, M0 tem?
Não tem explicando, mas vamos de M1 então. É a moeda mais depósitos bancários correntes do setor privado, tal. Então, é a quantidade de dinheiro que eles estão colocando dentro do banco, o M1, certo? Aqui, ó, o M1 aumentou. Então, teoricamente, as pessoas estão colocando dinheiro dentro do banco, estão tirando dinheiro de circulação e estão fazendo mais depósitos, que é isso que significa o M1, correto? O M0 deve ser a quantidade de dinheiro do governo acumulado. Não tem explicando, mas deve ser isso. Porque está em bilhões. A população não vai movimentar em bilhões. E teve um aumento de 60 bilhões de oferta monetária M0. Deve ser o dinheiro acumulado do banco. Até porque, se a gente reparar aqui, é o jeito mais fácil de analisar. Sem analisar um por um aqui, é só você olhar o balanço do banco, certo? Aumentou pra caramba, muito. Entendeu? Então, tem dinheiro entrando. Então, a oferta monetária está diminuindo. Você vê os números aumentando aqui, mas quer dizer que a oferta monetária está diminuindo. Tem menos dinheiro em circulação e mais dinheiro guardado com o banco, certo? Então, a gente tem um M diminuindo. Oferta monetária diminuindo. Que significa o quê? Menos dinheiro girando, certo? Então, a gente tem que analisar o preço agora das coisas na Austrália. A gente analisa de uma forma muito básica. A gente vê a taxa de inflação. A taxa de inflação aumentou drasticamente. De 1,1 para 3,8. O que é insano. É muita coisa. Então a gente teve o aumento nos preços. Correto? Montando a fórmula básica. Uma cor mais escura. A gente tem menos oferta. Menos oferta de moeda. Então a gente já tem um indício para uma valorização da moeda, um juros mais alto. Mas a gente também, em consequência, também tem um preço aumentando das coisas. Então a gente tem uma demanda por moeda maior. Então a gente tem um juros crescente para controlar isso aqui. Um aumento dos juros e uma valorização da moeda, consequentemente com essa taxa de juros. Por que a moeda valoriza? Porque tem menos dela em circulação, mas a demanda ainda é a mesma e os preços estão aumentando. Então a demanda não é mais a mesma. Então ela de fato, a demanda aumenta, certo? A demanda pela moeda só vai diminuir se tiver mais oferta, certo? Então se você aumenta a oferta, você diminui a demanda. Caso você diminua a oferta, a demanda se mantém ou aumenta dependendo dos preços das coisas. Entendeu? Oferta monetária diminuindo. Pô, caiu. A gente analisou aqui no Trade Economics. Tem todos os dados. Preço das coisas subiu. Então as pessoas precisam de mais dinheiro, demanda por moeda, para comprar as coisas. Teoricamente o juro sobe. Para controlar a inflação, a moeda sobe junto. Beleza? Beleza. É isso. É assim que funciona a nossa economia. No caso aqui, a análise da economia da Austrália. Beleza? Então essa foi a nossa aula sobre oferta monetária. Entendemos as diferenças de M1 e M0. É bom dar uma pesquisada. O Wikipedia vai te mostrar tudo o que significa de cada país, certo? Você faz a sua análise. Tem como exercício eu posso passar para vocês taxa de juros do GBP. Mas na verdade quando eu soltar esse vídeo aqui já vai ter passado, né? Porque eu estou gravando um módulo completo. Enfim, a próxima taxa de juros que tiver de qualquer país, mais próximo desse vídeo aqui que eu estou falando, a data mais próxima, você faz uma análise completa usando a oferta monetária como base. Beleza? Aí a próxima aula a gente vai falar sobre curva de IS e LM. Fechou? Bons estudos. Reveja essa aula que ficou gigantesca, porque é um conceito não muito fácil, mas muito importante. Certo? Abraço, bons estudos.